rima de aventuras. Não é rinha, não, é rima. O bom que eu coloquei rima e eu quase não falei de Avatar naquele momento, eu vou aproveitar para falar agora. Vou falar também de Vingadores. Mas assim, como o Salada não assistiu, deixa eu te apresentar um pouquinho de arte. Eu gosto da ideia. Por que rima é importante para você contar uma história? Narrativamente, você precisa fazer a gente lembrar da história no final. Algum elemento precisa aparecer lá para te ter um fator de nostalgia. Você olhar para trás e lembrar de tudo que você fez, tudo que aconteceu para você chegar até ali. E eu acho que um final para ele ser bom, ele precisa em algum nível fazer isso acontecer. O que acontece em vários momentos que tinham um certo ar de final em Avatar? Os personagens voltam. O Aang encontra vários não-mestres durante a jornada dele. Os mestres que de fato prepararam ele para as dobras foram os jovens companheiros de viagem. Mas ele se deparou com vários idosos, vamos colocar assim, que eram mestres reconhecidos dobradores. Todos esses personagens, por algum motivo muito bem explicado, não participaram da jornada, mas todos esses mestres aparecem no final da história. E o Aang passar por eles e não ser o suficiente naquele momento. E no final a gente meio que reencontra todos esses personagens. E aí eles têm um próprio arco narrativo lá no final para poder libertar uma cidade. É a Lotus Branca. E aí o amigo de infância dele, que é um idoso, o mestre da mestre dele, o tio do vilão, todos eles reaparecem no final da história. E é muito agradável a gente ver esses personagens agindo e lembrar do que aconteceu, de tudo que os personagens passaram para poder chegar até ali. Então, assim, é meio estranho falar em rima, mas eu acho que faz muito sentido. É um recurso geralmente narrativo, mas que também funciona muito bem dentro de uma jornada de RPG. É você tentar retrazer pro personagem lembranças do que eles já fizeram para poder chegar ali, o quanto eles mudaram, o quanto valeu a pena tudo que eles fizeram. Gostei da imagem do Capitão, porque aquele final é uma explosão de nostalgia e tá cheio de rimas, tá cheio de coisas ali só pra te lembrar dos memes, te lembrar dos eventos, das interações entre os personagens. Mas é isso. Eu acho que a ideia de rima pra fazer o final ser perfeito tem que ter nostalgia. Você tem que trazer alguma coisa pra fazer a gente relembrar dos bons e piores momentos que você teve durante a partida. Aquilo que eu falei um pouquinho da arma de Chekhov nessa hora, vale. É tipo assim, aquilo ali tem uma função. Aquilo ali que apareceu tem uma função. E ele não precisa se esgotar naquele momento. Eu acho que esse é um ponto importante. Stranger Things tentou fazer isso e errou. Stranger Things tentou fazer isso. Tentou falar, vamos recuperar elementos da história lá atrás, que a gente acha que vão valorizar o nosso final aqui, e vamos usar. E aí escolheu errado os elementos. Escolheu errado. Escolheu coisa que ninguém liga. Entendeu? É como se eles resolvessem fazer o Avengers lá no final e que do nada aparecesse o Pietro Maximoff. Tipo, foda-se. Ninguém lembrava dele. Ninguém nem lembrava dele. Ele tá vivo, ele tá morto, ele desapareceu. Ninguém liga. Ninguém pode se importar menos. Acho que ele morreu, né? Ele morre no Ultron, não é? Morre. Entendeu? Então, nossa, do nada ele tá vivo. Apareceu, foda-se, ninguém liga. Então eu acho que tem um elemento muito poderoso de nostalgia dentro da própria campanha. Essa sensação de aquilo que a gente fez lá atrás. Aquele momento, não tem um jogador que não vai gostar, você tá chegando no fim, e aí eles recebem uma ajuda inesperada, e é um personagem que eles ajudaram no segundo arco. E aí o cara aparece, tipo... E aí não é bem... Às vezes você conseguiu construir de uma maneira que não é um Deus Ex Machina. Mas o cara aparece e fala, lembra que eu falei pra vocês que eu ia pagar a dívida que eu deixei com vocês quando vocês salvaram a minha irmã? Aqui, ó. Toma aqui esse artefato aqui e tal, agora ele vai ajudar vocês. Ou toma essa informação e tal. E aí tem esse... O que eu ia falar... Uma rima, às vezes, é legal que seja narrativa, mas às vezes só de um elemento presente ali te fazer lembrar é tocar a música do Condado, quando eles estão lá morrendo, descendo de Mordor, falando sobre os morangos. Aquele negócio arrepia e aquilo lá faz você sentir que tudo aquilo valeu a pena. É aquele elemento narrativo que a galera chama de callback, né? Que funciona bem em comédia, mas funciona em qualquer tipo de narrativa. Essa coisa de você recuperar um elemento anterior da história de maneira coerente, de maneira que faça sentido, dá essa sensação de, pô, eu tô acompanhando isso, cara. Eu lembro disso, eu tava ali, eu vi isso.
essa sensação de pertencimento e de lembrança do passado é muito poderosa. E é um elemento narrativo muito foda. Verdade. A gente vê isso em muita coisa. Geralmente, quando o final ele é satisfatório, é porque ele traz isso daí. Friends. Quem assistiu Friends, Marcelo, por exemplo, não gosta de Friends. Mas quem assistiu Gosto, Friends, assistiu tudo, e quando chega no último episódio, meu amigo, dá aquele nozinho, porque, querendo ou não, depois de 7 temporadas, 8 temporadas, eles terminaram com 2 elementos-chave que faz com que tudo que aconteceu faça sentido. Eles amarram tudo ali no final e você realmente fala assim, cara, acabou. Ou seja, ali eles realmente conseguiram encerrar o Friends. Eu não sei do que você está falando. Primeiro, você está errado, que você devia ter assistido. Tem nos streamings tudo para você assistir. E basicamente toda a história de 8 temporadas gira em torno de um apartamento e uma cafeteria. Então tudo que passa com os personagens tem a ver com esses 2 elementos. E eles resgatam isso de maneira muito sutil, porque eles nunca jogam isso na cara de você. O apartamento é onde acontecem as coisas, a cafeteria é onde eles conversam. Mas dificilmente esses lugares são o combustível para a história. Só que lá no final eles jogam na tua cara assim, ó. Acabou, cara. Aqui. E aí você, putz, olha só. Você vê, né? Eu acho que o final de Avatar, já que a Ana tava falando de Avatar, o final de Avatar, a Lenda de Korra, quando quebra o vínculo Avatar, e aí você fala assim, putz, como assim? E eles mostram o vínculo sendo quebrado, aí você lembra lá do outro seriado do Aang, você fala assim, nossa, cara, isso é ruim demais pra história, como assim? Então eles pegam uma coisa lá e te puxa, porque eles amplificam o sentimento. A rima, ela é uma ótima, não é metáfora, né? Mas é uma ótima analogia do que significa. Porque um poema, ele é só uma sequência de frases. As frases rimarem, ela serve para 2 coisas. A primeira, para mostrar que quem está escrevendo tem uma capacidade acima do que se espera, porque você tem que estruturar gramaticalmente tudo para que aquilo tenha uma função. E segundo, a rima enfatiza. Então, o poema não é feito com rima só porque o cara é pedante, olha como eu sou. Não, não. É porque a rima ela é utilizada para enfatizar. Você começa assim, começa assim, começa assado. É assim, é assim, é assado. É assim, é assim, é assado. Quando você vê assim, é assim, qual que é o próximo passo? Assado. Então você sabe onde prestar atenção. Você está sendo levado para aquilo que interessa. E quando você puxa isso daí da história, é onde ela cresce. Poxa, o Thanos está dando um sarrafo no Thor. Ele perdeu o mijãozinho e tá só com o Stormbreaker. Aí ele vai morrer, o Thanos vai cortar ele. Aí o Mjolnir dá aquela mexidinha assim e pá, nossa! Quando o Capitão pega, aí você fala assim, por quê? Porque 2 filmes atrás, 3 filmes atrás, eles estavam numa festa no apartamento do Stark, fazendo uma aposta para ver quem mexia conseguia pegar o martelo. E aí o Capitão América vai ali, depois de todo mundo tentar, ele vai dar mexida, ele dá uma mexidinha. Ele dá uma mexidinha assim só. Aí todo mundo, né? Aí aqui nesse filme, ele pega. Aí, poxa, ele é merecedor, porque só pega aqui não sei o quê, porque lá atrás... Então você entendeu como que uma pequena cena traz todo um contexto de história, e sem você gastar mais do que 1 segundo necessário, você conseguir engrandecer o teu contexto. Então, rima de aventura, quando você chega no final e resgata as coisas, cara, você só soma ao que você planejou todo o tempo da sua narrativa.